Nós sabemos que o Instagram é uma plataforma incrível para divulgar os nossos produtos, mas é fundamental entender como criar os conteúdos que realmente conectem com o nosso público e gerem resultado. E eu vou te contar algo bem curioso sobre mim. Quando eu comecei a empreender no Instagram, que se você estiver começando, por exemplo, ou se você já tem um tempo, mas não usa técnica, só posta, olha, é normal. Eu também já fui assim, tá? Eu criei o meu Instagram em torno ali entre 2018 e 2019, mas sem técnica nenhuma. Eu achei que com o Instagram eu iria apenas ter uma oportunidade de divulgar o meu trabalho. Seria como um catálogo. Então, como eu não tinha onde colocar as minhas fotos dos trabalhos que eu fazia, como mostrar para as pessoas, o Instagram nessa época já era uma plataforma forte, todo mundo já conhecia, muita gente já tinha. Então, eu pensei, então eu vou criar um Instagram, eu não aparecia, nem tinha foto minha, apenas dos meus produtos que eu trabalhava com o crochê. E eu fazia outras peças além da bolsa, fazia cesto e eu colocava tudo ali. Então, quando eu falava com alguém queria ver algum trabalho meu, eu indicava o meu Instagram para que tivesse a oportunidade de ver. E a partir dali a gente conversava sobre cor, né? Se surgisse o interesse. Então, era sem técnica nenhuma. Inclusive, até convido para você ver o meu Instagram lá no início, para que você tenha uma noção. Antes de tudo, antes de você começar a criar algum conteúdo, você precisa conhecer o seu público-alvo. Você precisa identificar quem você quer alcançar. Ou seja, você precisa conhecer quem são as suas clientes ou as suas clientes em potencial. Quais são os seus gostos, interesses, quais são as suas necessidades. Ao entender isso, ao entender melhor como o nosso público-alvo, podemos criar conteúdos mais relevantes e atrair a nossa audiência. Depois de conhecer o seu público-alvo, depois de você identificar tudo isso que eu falei, quais são as necessidades, o que as mulheres que você quer alcançar, o que elas gostam, quais são os gostos, elas gostam de bolsas grandes, elas gostam de bolsas pequenas, elas gostam de bolsas espaçosas. A partir daí, você vai criar o seu conteúdo, você vai ter até mais facilidade, porque você vai saber com quem você está falando. Assim, você conhecendo o seu público-alvo, que são as suas clientes em potencial, você vai saber o que ela precisa, que tipo de bolsa ela gosta mais, ela gosta de bolsa grande, ela gosta de bolsa pequena, uma mini bag. Isso vai facilitar. Desta forma, você conhecendo as preferências, vai facilitar na sua criação de conteúdo para você saber com quem você está falando. E depois disso, você vai definir as suas metas e os seus objetivos. Uma dica que eu te dou: defina metas alcançáveis, principalmente se você está no começo. Não coloque aquela meta muito longe de você alcançar. Eu digo isso para tudo, tá? Para venda, para engajamento, para visualização, um passo de cada vez. Tem aquele velho ditado, né? Um passo de cada vez. E é desse jeito. E os objetivos? Você vai precisar saber o que você quer alcançar, qual o objetivo do seu conteúdo. E as suas metas e os seus objetivos, eles precisam estar alinhados para você conseguir construir um conteúdo de valor e um conteúdo que vai se transformar na sua venda, no seu engajamento. Então, eles precisam estar alinhados. Nós vamos conversar sobre isso já já. E aí, para facilitar a sua vida, você pode criar linhas editoriais. O que o Instagram precisa? Ele precisa gerar entretenimento, ele precisa inspirar e educar. Essas três fases, essas três partes, digamos assim, são essenciais. Porque não podemos esquecer que o Instagram ele é uma rede social e pessoas se interagem com pessoas se conversam. Então não podemos esquecer dessa parte do entretenimento. Nós também usamos o Instagram para inspirações, né? Mostrando sobre moda, mostrando sobre algumas coisas que vão inspirar as nossas seguidoras e também para educar. E já vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Depois que você identifica o seu público-alvo, as suas metas e os seus objetivos,
chegou a hora do processo criativo, que é uma hora muito legal, eu gosto bastante. Antes até de você começar a criar o seu post, o seu conteúdo, você precisa entender que existem diversos formatos de conteúdos disponíveis no Instagram, como fotos, vídeos, stories, reels, e você precisa trabalhar cada formato dele no seu Instagram. Você precisa estar presente nos stories, que é onde você vai se relacionar com a sua audiência, com as suas seguidoras. Você pode mostrar um pouco do seu dia a dia. Lembrando o seguinte, o foco é sempre o seu produto. Nada impede que você mostre um pouco do seu dia a dia. Eu, por exemplo, eu falo de bolsas de crochê. Então, o foco são as bolsas, o crochê, os fios que eu estou trabalhando. E de vez em quando, por exemplo, eu gosto de fazer bolo. É um hobby que eu tenho de fazer bolo. Comecei a aprender a confeitar, eu nunca fiz curso, sempre pesquisando, estudando, fazendo os meus testes. E mostro quando vem aniversário de alguém, ou meu aniversário que eu fiz o meu próprio bolo, aí eu mostro o processo e as pessoas gostam de interagir, as pessoas até se identificam. Elas podem até não fazer bolos também, tá? Mas se identificam e conversam e dão sugestões. Então nos stories você pode explorar um pouco do seu dia a dia, os materiais que você vai utilizar para trabalhar, em fotos, em vídeos, você falando, a forma que você achar interessante. Lembre-se que você precisa estar presente também. Se você tem dificuldade em aparecer falando, eu já até conversei sobre isso no meu Instagram, comece devagar, tá? É uma dica que eu te dou. Se grave no vídeo para você se habituar com a sua voz, se acostumar em se escutar, em se ver. É muito estranho no início, eu confesso para você, sabe, que a primeira vez que eu vi um vídeo meu, eu saí até de perto, não queria olhar, achei estranha a minha voz, a forma como eu falava. Então você pega o seu celular, se grave, fale algum texto, fale como se estivesse conversando com uma amiga. Você tem que fazer isso todo dia? É bom que você faça. Não, se não der, tá tudo bem também. Tem dia que eu mal consigo aparecer direito nos stories, né? Porque todo mundo já sabe, minhas seguidoras já sabem que eu sou mãe, dona de casa e também empreendedora com as bolsas de crochê. Tem dia que é difícil, mas de uma forma ou de outra, a gente precisa estar presente também nos stories. E aí você tem os vídeos, que por exemplo você pode fazer uma live, se você quiser fazer uma live shop, mostrando seus produtos, ou uma live de promoção que você vai fazer, várias ideias. Dentro desses vídeos também temos os Reels, que daqui a pouco eu vou te dar uma dica de como fazer um Reel. É uma dica bem legal que funciona e é fácil. E o outro formato são as fotos. Esses formatos que eu te falei sobre fotos, live e os Reels, eles ficam no feed. E eu te disse que ia te dar uma dica de Reel, né? Uma dica que é muito legal. Bom, você pode reunir algumas fotos, tá? Algumas fotos das suas peças. Ou então fotos, por exemplo, eu tenho aqui um novelo com uma agulha. Então, desde o início, você pode fazer foto de um novelo com uma agulha e depois uma foto dele no processo já no início de alguma bolsa de crochê. Depois uma foto de um acessório. Você pode fazer várias fotos, muitas fotos, 20 fotos. E aí você pode levar para um aplicativo, um editor de vídeo. Eu vou te indicar os editores que são muito fáceis de utilizar, tá? Inclusive são até gratuitos. Eu utilizo bastante o InShot e o Cap.